Fala pessoal, estamos aqui para mais um vídeo seguindo com os resultados de 2019, falando hoje sobre a AES Tietê, né, empresa geradora de energia elétrica. Quem é mais antigo no mercado acho que conhece mais ela, né, não foi uma empresa muito conhecida na época do contrato com a Eletropaulo, né, hoje caiu um pouquinho no esquecimento, assim. Primeiro porque tem opções mais interessantes talvez, né, mas não deixa de ser uma empresa boa, né, focando aqui no quadrinho o resumo da SGT no ano, foi um ano bem tranquilo para ela, bem flat, na verdade. Foi um crescimento suave da receita, um aumento um pouquinho de custo, porque ela começou com novos projetos de energia solar, principalmente eólica e solar, mas a solar que tem um custo de manutenção um pouquinho mais alto, né? Então cresce aqui normal. Deu um EBITDA um pouquinho mais alto, um lucro líquido um pouquinho mais alto, né? Mas um ano bem sossegado para ela. Foi um ano bom do ponto de vista de empreendimentos, já que ela terminou um dos projetos solares, a gente já vê aqui, né, entrar em operação, mas do lado negativo, né, a garantia física dela continua rebaixada, né, dela e de todas as geradoras, principalmente aí no Centro-Oeste. Então a Tietê é uma empresa que hoje a gente vai ver o balanço dela, não tem nenhum segredo. A grande questão é que precisa diminuir o rebaixamento da garantia física para ela voltar a ter o lucro, o potencial de lucro que ela tem, né? Enquanto isso não acontecer, né, ela vai ficar com esse lucro mais modesto. Então a afluência, né, no ano foi 75% da média histórica, né, foi bem baixo, então, bem abaixo da média, pior que 2018. O nível dos reservatórios terminou o ano num nível bem ruim, né? Tudo bem que esse ano choveu bem já, né? Fevereiro, principalmente, janeiro, fevereiro, deve ter uma ajudada, mas o cenário era bem ruim no final do ano. E o principal que eu estava falando é isso aqui, né? Rebaixamento médio do MRE é de 20%. Então, enquanto tiver 20% rebaixado, isso aqui explicando, né, a grosso modo, seria um corte, né, no que a empresa tem direito a receber de geração de energia elétrica. Enquanto estiverem glosando 20% da receita dela, vamos dizer assim, né, não tem muito milagre para a empresa. Então, vamos olhando aqui a parte boa, né, que eu não mostrei lá, é a dívida tá voltando, né, a desalavancar. Isso porque a empresa tocou esses projetos que eu comentei, eólico, solar. Depois que terminou, agora ela está gerando caixa, está voltando a reduzir a dívida um pouco. E muita gente ficava preocupada, muito acionista delas preocupava com a dívida, mas eles já estão desalavancando, né, tudo dentro do planejado. Então aqui são as usinas hidrelétricas que a empresa tem, né, destaque aqui para Água Vermelha, que tem metade, praticamente mais da metade da capacidade da empresa toda. E o que eu estava falando de GSF é isso aqui, ó, a empresa ela tem uma garantia física, né? Isso aqui é o que é assegurado para ela de geração de energia no ano, né? E esse ano está rebaixado em 20%, ou seja, o que seria aí mais de 1.200 megawatts, cai 20% isso aqui. Então, por isso que a empresa não desenvolve tanto, né, o resultado. Eólica, ela terminou aqui a aquisição desse complexo, Alto Sertão 2, que ela até tentou o Alto Sertão 3, né, que era aquela operação com a Renova, que acabou não dando certo. Foi o Cádio que barrou, se eu não me engano. Mas enfim, ó, tem um complexo eólico, adicionou aí ó, uma quantidade de energia assegurada de fonte eólica ao portfólio. Então, a Tietê ela está fazendo certo, né, na minha opinião. Ela está tentando sair dessa prisão da garantia física hidroelétrica que está há anos rebaixado, né, principalmente lá no estado de São Paulo. Né, há anos com a questão de garantia física, né, de chuva, de hidrologia, não chove o suficiente. Logo, ela está rebaixada há muito tempo e, né, fica comprometida. Por isso que a empresa está tentando assim diversificar com novas fontes, né, para sair um pouquinho dessa prisão aí da energia hidroelétrica. Ao mesmo tempo, né, eles têm um projeto futuro aqui, que é esse de Tucano. Eles estão esperando começar a construir em 2021, então nem é para agora, curto prazo, né, para adicionar mais um pouco de energia eólica para a empresa. Né? Então isso aqui já está concluído, foi uma aquisição, né? E esse Tucano eles vão desenvolvimento, né? Eles vão tocar esse projeto aí, 3 fases de projeto. Fonte solar, a empresa também conseguiu diversificar, né, durante principalmente o ano passado. Então ela comprou esse complexo solar Guaimbê e construiu assim esse complexo solar Ouro Oeste.
né? Então ela adicionou os dois. São projetos menores, né? A gente vê aqui a energia segurada é bem mais baixa que a eólica e nem se fala em relação à hídrica, mas, né, são projetos aí que diversificam, que mudam um pouquinho, né, tem uma fonte adicional aí para a empresa. Além disso, ela tem alguns projetinhos de geração distribuída, né, mas aí é menor ainda, são coisas mais pontuais. Então, isso aqui tá a contratação dela, tá ok. Deixa eu botar no gráficozinho do custo, né, que explica um pouco. Mas vamos falar aqui antes sobre, né, o rebaixamento, né, para quem não conhece, não acompanha de perto. A empresa ela tem direito a gerar lá uma quantidade determinada para cada usina dela. Só que quando não tem água, não tem de onde tirar essa energia, então é chamado rebaixado, né, esse mecanismo. Entendeu? É diminuída essa porcentagem que a empresa tem garantida de energia. E a gente vê que o ano passado, os 2 anos foram ruins, né, 18 e 19. 19 começou com o primeiro trimestre bem bom, mas depois, né, ficou ruim ao longo do ano. E a média ficou, né, um pouquinho pior que 2018. Mas enfim, enquanto tiver rebaixado, né, principalmente você vê que no terceiro trimestre foi péssimo, o quarto veio ruim também, a empresa não tem muito de onde tirar, ela precisa ir, né, mais trimestres assim, né, acima da garantia física. Tá, aqui a hidrologia, a gente vê que de fato tem chovido, né, bem abaixo da média, um ou outro ponto fora da curva, mas a média está baixa. O gráfico que eu queria mostrar é esse aqui, ó, que mostra por que a empresa como a empresa está conseguindo lidar com isso. Porque ela fecha os contratos de venda, né, antes, são contratos de longo prazo, então ela já tem uma quantidade de energia vendida e ela precisa gerar essa energia para vender. Quando há o rebaixamento, né, a empresa fica faltando energia para entregar nesse contrato de venda, então ela precisa comprar no mercado à vista e é aí que ela tomou prejuízos grandes em épocas recentes, né? Então, o que a empresa conseguiu mitigar em 2019, principalmente, foi isso aqui, ó, compra antecipada. Então, quando ela viu que, com duas coisas, uma é vender menos do que ela teria para vender, isso aí todas as geradoras estão fazendo, e um segundo ponto é fazer uma compra antecipada. Quando ela vê que não vai fechar a conta, ela compra uma energia mais barata, que é de R$ 200 o megawatt-hora, para não precisar comprar no spot, que até que nem ficou caro o spot esse ano, né? Ficou 230, 216. Mas no momento de crise mesmo, que foi ano passado, ó, vai para 400 essa energia à vista, 300 e pouco. Então, o que a empresa fez muito bem esse ano foi comprar de forma antecipada para não precisar comprar na hora lá num preço muito caro. Então, ela conseguiu gerir bem esse rebaixamento esse ano. Por isso que foi um resultado, né, até ok, né, um resultado bom. Na geração hídrica tem lá a velocidade de vento, tal. E na solar é irradiação, né? São novos conceitos, né? Enquanto era só hidrelétrica era chuva, agora tem que prestar atenção no vento e no irradiação solar também. Bom, não tem muito mais o que falar, né? Margem líquida, deixa eu ver se tem do ano aqui, né? Acumulado do ano, ela melhorou um pouco com a entrada do solar e da eólica, mas isso aqui tá fora de escala, né? É bem pouquinho que adicionou. O crescimento na receita que a gente já viu, a despesa aumentou um pouco mais, teve esse efeito que eu comentei dos ativos de energia solar demandar um pouco mais de administração, tem um impacto da inflação, um crescimento, tudo mais, aumentou um pouquinho mais a despesa, mas tranquilo. EBITDA veio um pouquinho maior, receita financeira, o resultado financeiro como um todo, ele veio aí pouca coisa pior, né? A empresa aumentou a dívida no ano, porque ela terminou aqueles projetos, embora ela já esteja reduzindo a dívida, mas pouquinha coisa pior. E veio um lucro ali, alguma coisinha acima, né? 2019, 4% acima. Tá bom, né? Não, nada muito fantástico, mas também não tá ruim. A empresa vai destravar valor mesmo a hora que, né, zerar esse rebaixamento aí da garantia física. Endividamento, a gente viu que já está reduzindo. Cadê? O endividamento dela é super tranquilo, né? Ele é totalmente de longo prazo. A única coisa é que ele é meio carinho. Cadê o custo da dívida, né? Tá em 8% ao ano. É meio caro para essa taxa de juros que a gente tem, né? A empresa tem como melhorar aqui nesse custo da dívida. Mas, né, o endividamento nem chegou a bater em 3, né? Ele chegou a 2,9, ó, 2,99, e aí agora já está reduzindo de novo. A empresa provavelmente em 2020 vai reduzir essa alavancagem um pouco mais.
E 2021 vai ter aquele projeto eólico novo, né? Provavelmente, talvez volte a subir um pouquinho, né? Mas tá tranquilo, o capex dela é bem tranquilo. A gente vê aqui, ó, foi de 300 milhões no ano, porque o capex de manutenção dela, normal, é pequeno, é 60, 70 milhões por ano. O que ela gasta é para expansão, né? Que ela gastou mais ano passado, porque ainda estava mais envolvida com as obras, né, principalmente desse complexo, Ouro-Oeste. E uma vez que ele terminou, reduziu esse ano, e ano que vem, né, deve reduzir, né, bem mais. Então, ela gera muito caixa, assim, é bem suficiente a geração de caixa dela, porque a necessidade de investimento é pequena, a não ser quando ela toca um projeto novo, né? Esse projeto novo aí mesmo de Tucano, né? Complexo Tucano, a empresa vai gastar aí alguma coisa na casa de 1 bi, né? 400 mais 400 mais 100 e pouco aí, vai dar mais ou menos R$ 1 bilhão. Claro, um investimento grande logo de cara, mas depois ela fica com uma manutenção bem tranquila. Só que o fluxo de caixa, ó, a gente vê que ele é bem insuficiente. Vamos ver o do ano logo. A empresa gerou quase 1 bi de caixa operacional, gastou quase 300 milhões com investimentos, aí um pouco de despesa financeira, né? A dívida tá meio altinha, mais imposto, mais dividendo, né? Ainda sobrou um pouquinho aqui, na verdade financiamento, né? Deu mais ou menos isso aqui. Ou seja, a empresa, mesmo investindo em expansão, sobra dinheiro, né, ainda para pagar dividendo, ela paga até uma quantidade boa de dividendos, mais de 100% do payout. Bom, pessoal, é isso. O balanço da Tietê ele é bem tranquilo, né? Vocês viram, sem muito estresse. O que ela depende é essa geração de energia mesmo, que tá faz tempo aí meio prejudicada, porque não chove, né, no centro-oeste, sudeste, principalmente São Paulo, né? As usinas hidrelétricas delas estão no estado de São Paulo, todas, né? A maior delas no Rio Grande, que é a Água Vermelha, e um número maior de usinas no Rio Tietê. A gente já viu que o Rio Tietê subiu bastante esse trimestre. Choveu muito lá em São Paulo, acho que todo mundo acompanhou. Rio Grande, vamos ver se acompanha também, porque ela precisa sair desse buraco aí do rebaixamento para voltar a ter um lucro um pouco melhor para acionista. Mas assim, a empresa é tranquila, né? Dá lá, paga bem, remunera bem o acionista através de dividendos, toca seus projetinhos. É uma empresa bem tranquila, bem sossegada. Ela só precisa eliminar não, né? Mitigar esse risco hidrológico. Beleza, pessoal? Então essa foi a AES Tietê, né? Resultado de 2019. Né? Estamos chegando ao final aí desse carnaval de resultados. Terça-feira tem a live para discussão. Beleza? Muito obrigado aí a todo mundo que assistiu. Grande abraço e nos vemos nos próximos vídeos. Até mais. Tchau, tchau.